Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. No outro vídeo que nós fizemos, nós falamos aqui do versículo 1 do Gênesis. Hoje nós vamos falar do segundo versículo, mas antes de tudo, vou falar um pouco sobre os casos da língua latina. Então, como nós vimos aqui, recapitulando o primeiro versículo, in principio fecit Deus caelum et terram, nós vamos ter aqui principio como ablativo, Deus como nominativo, caelum et terram como acusativo, né? Então, pessoal, algo importante que nós devemos entender é, se eu vou escrever uma frase em latim, como que eu posso saber que há uma modificação, que eu devo fazer uma modificação de casos, certo? Como eu sei que eu devo fazer? Normalmente, e aqui vem a principal dica, mas a principal chave para entender como que funcionam esses casos, nós temos de entender que algumas palavras aqui que nós temos são muito importantes porque elas modificam o quê? Os próximos nomes, ou seja, substantivos ou adjetivos ou pronomes que as acompanham, como é o caso de in e como é o caso do verbo fecit que nós temos aqui. Bom, pessoal, agora vamos ler o versículo 2 e se vocês querem então ler este versículo, aprender mais lições sobre latim, fiquem até o final deste vídeo aqui, curtam o nosso canal, comentem, compartilhem, inscrevam-se e fiquem à vontade aqui para conversar comigo. E o versículo diz assim: Terra autem erat invisibilis et incomposita et tenebrae super abyssum et spiritus Dei superferebatur super aquam. Vamos ver a primeira palavra que nós temos aqui. Terra. Terra. Antes nós tínhamos terram. Estava no acusativo. Agora nós temos aqui terra, no caso nominativo. Ou seja, aqui, terra é o próprio sujeito da frase. Terra erat invisibilis. A terra era invisível. Aqui, invisibilis é um adjetivo que nós temos. Invisibilis vem do verbo videre, né? Depois nós temos, do verbo videre, nós temos a palavra visum. De visum nós temos visibilis, que é o adjetivo, né, pessoal? Visível em português. E aqui, terra, portanto, uma palavra feminina. Vamos lá, nós já aprendemos agora uma palavra feminina, uma palavra masculina, uma palavra neutra, ou duas palavras neutras. Vamos recapitular. Terra, palavra feminina. Palavra masculina, Deus, em us. Terra, em a. E as palavras neutras, principium, caelum, caelum e principium. E agora nós vamos ver um verbo aqui também, que no presente nós dizemos est. Eu posso dizer a frase a vocês: terra est visibilis. Hoje a terra é visível. Aqui no Gênesis, terra autem erat. Erat. Pretérito imperfeito. Como é esta palavra em português? Era. Modificou muito, né? Não modificou tanto assim, né, pessoal? Erat para era, nós temos praticamente o mesmo verbo, né? Terra autem. Autem, vamos recapitular então. Que classe morfológica é este autem que está aqui? É a mesma classe morfológica da palavra mas, porém, porque significa mas, porém, autem, que é uma conjunção. É uma conjunção que introduz uma nova oração aqui, que liga esta nova oração a um sentido anterior. Isto que as conjunções fazem. Como nós dizemos conjunção em latim? Coniunctio.
Nós falamos antes de prepositio, que é preposita, colocada antes. Agora, coniunctio, que é aquela que conjunta, do verbo iungere, né? Terra autem erat invisibilis. E nós temos aqui um adjetivo. Eu não vou comentar muito sobre como utilizar esse adjetivo agora, mas nós devemos saber que é um adjetivo invisibilis e que concorda com terra, ou seja, concorda em número, ou seja, singular, é apenas uma terra, terra invisibilis, concorda em caso, é também nominativo, assim como terra, e concorda em gênero, gênero feminino, terra autem erat invisibilis, et incomposita. Do verbo componere, nós temos o adjetivo compositum, e nós temos aí, ou compositus, e nós temos incompositus, e a terra era incomposita, ou seja, sem composição, invisível, sem não podia ser vista, não era composta. Que terra era essa? Nós vamos nos perguntar, né? Nós começamos a ler o Gênesis e nós temos que tentar imaginar, então, uma terra que já é a terra, mas ela é invisível e incomposta. E ele ainda acrescenta a explicação. Et tenebre. O que é tenebre? O plural seria o plural, então, de tenebra. Ou seja, qual seria o plural de terra? Seria terre, ou terrai, na pronúncia reconstituída. A terra, terra. As terras, terrai, ou, na pronúncia eclesiástica, terre. Ai no final, com ae no final. E aqui nós temos tenebrae, ou tenebre, na pronúncia eclesiástica, tenebre. Então, et também é uma conjunção, para explicar, né? Quando eu digo et incomposita, et tenebre. Então, et é a nossa conjunção e, ou seja, praticamente igual também em português. Et tenebre, e as trevas, imaginem as trevas, né? Nós estamos lendo aqui e a frase está nos dizendo algo que embora seja abstrato talvez, nós podemos imaginar. Et tenebre super abyssum. Da palavra abyssum nós temos em português abismo. E abyssum significa aquele lugar ou espaço sem fundo. Abyssum. Vem do grego abyssos. Super é no caso. Tá? Então nós temos aqui a preposição super, ou seja, sobre, tá? Super abyssum, sobre esse abismo, esse espaço sem fundo, sem término. Terra autem erat invisibilis et incomposita, et tenebre super abyssum. 2 pontos novamente, e ele ainda diz, et spiritus Dei. Como era a palavra que apareceu antes? Deus, estava no nominativo. E agora eu digo et spiritus Dei. E agora? Spiritus Dei, ou seja, o Espírito de Deus. Que caso, o que é isso que nós temos aqui? Uma modificação de caso também. Antes tínhamos Deus e agora temos Dei. Spiritus Dei, o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Et spiritus Dei, spiritus, aqui está no nominativo, é uma palavra um pouco diferente das outras, mas nós já podemos ver aqui que ela se assemelha à palavra Deus também, né, por ser spiritus, mas ela é de outra declinação. Eu não vou falar ainda, então ela declina de forma diferente, mas nós sabemos também que esta palavra é masculina. Et spiritus Dei superferebatur.
Isto aqui é um verbo, então, que nós vamos encontrar neste verbo. Então, muita atenção. Nós encontramos neste verbo um prefixo aqui que é igual àquela preposição que nós vimos, super. Super, ou seja, acima. Superferebatur. E aqui nós vamos conhecer agora, apresento a vocês o verbo ferre, que significa levar, carregar. Ferre, levar consigo. E aqui está, no pretérito imperfeito, ferebatur, na voz passiva, era levado sobre. Este é o sentido do verbo. Era levado ou estava sobre. E vai repetir mais uma vez a preposição super. Super aquam. Aquam. E quando nós utilizamos esta preposição super, notem, tanto em abyssum quanto em aquam, nós vamos ter o caso acusativo. Bom, nós vimos agora mais palavras aqui que modificam o próximo substantivo. Super, certo? Assim como in, nós tínhamos. E os verbos aqui, superferebatur, no caso está na voz passiva, mas et tenebre super abyssum. Bom, na verdade nós não chegamos a ver nenhum verbo que peça acusativo. Nós vimos aqui super, que pede que a próxima palavra esteja no acusativo. Vamos traduzir para o português isto aqui, né? A terra, porém, era invisível e incomposta, e as trevas sobre o abismo, sobre um abismo também, ou sobre o abismo. O Espírito e o Espírito de Deus, Spiritus Dei, estava sobre as águas, ou a água, estava sobre a água. É interessante que, se não havia nada, se era tudo incomposto, esta água também não é bem a água, talvez, a própria água que nós conhecemos, né? Então, há algo aqui que nós vemos que as palavras estão tentando dizer a respeito do princípio, do início dos tempos, e talvez a nossa imaginação nos ajude a entender o que estas coisas são, mas estas coisas que estão aqui não são exatamente aquilo que nós vemos fisicamente, a própria água, a própria terra como ela é vista hoje, porque aqui a terra é invisível, ela é incomposta. Então, que terra é essa? Então, são perguntas importantes para a leitura do Gênesis também. Bom, verbos então que nós aprendemos agora, erat, no presente, est. Depois, nós vamos ter aqui superferet. Nós poderíamos ter superferebatur na voz passiva. Então, permanecia sobre, permanecer sobre, ficar sobre, ser levado sobre. Tá? Isto aqui tenta traduzir uma palavra direta do grego que é epeféreto. Epeféreto, epi, eféreto. Aqui vai ser superferebatur em latim. Muito bem, pessoal. Então, anotem as palavras novas que vocês aprenderam. Se prestaram atenção, vão entender agora, ou vão reconhecer o caso dessas palavras que estão aqui, como terra, eu já falei. Antes, terram, a mesma palavra, mas em outro caso. Invisibilis, porque acompanha a palavra e respeita o mesmo caso. Incomposita, depois tenebre e abyssum, spiritus, aquam, certo? Lembrando que o nome nativo de aquam é aqua, assim como o nome nativo de terram é terra. Então, nós vamos ter esta modificação na terminação da palavra para ter o acusativo aqui, por causa da preposição super. Lá no primeiro versículo, fetit, então, modificava as palavras e, então, modificava para o acusativo. Fetit celum et terram, certo?
Muito bem, pessoal. Acredito que para ler os 2 versículos, todos tenham as informações necessárias, porém, ainda não vamos falar aqui muito profundamente sobre espíritus, que já seria uma palavra de quarta declinação, e não vamos falar aqui sobre os adjetivos de terceira declinação invisíveis. Mas eu posso falar hoje, tá? Então, aproveitando que nós estamos no segundo versículo, vou falar um pouco sobre os casos. Nós já vimos aqui um outro caso que apareceu em DI, que é o genitivo, um caso que nós utilizamos normalmente para designar posse, por exemplo. DI, ou seja, de Deus. Muito bem, mas então nós vimos o caso nominativo. Vamos lá, casos da língua latina: nominativo, genitivo, acusativo, ablativo e um outro que nós não vimos ainda, o caso dativo. Bom, mas nós já vimos esses 4 casos. Não falei do vocativo também, porque o vocativo é praticamente uma exceção do nominativo. Nós vamos falar em algum momento. Mas 4 casos aqui nós já temos exemplos com os quais nós podemos entender mais ou menos, claro que não abrangem tudo da língua latina, mas nós já podemos entender como eles são utilizados. Então, o acusativo junto do verbo fecit, o ablativo junto da preposição in, DI para significar uma posse. Então, esperemos que algo semelhante, que mecanismos semelhantes peçam a utilização desses casos. Mas são os casos da língua latina, então, os 6, sem falar ainda num outro caso especial além desses. Mas vamos lá, os 6, nominativo, ablativo, genitivo, acusativo, dativo e vocativo. Na ordem: nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, dativo e ablativo. Bom, é para decorar isto aqui, não aconselho que aprendam estas coisas decorando como se fosse uma lista agora, mas aprendendo pelos exemplos, deixando que os exemplos e o exercício desses exemplos. Então é por isso que nas aulas da escola clássica eu tenho este cuidado de que os alunos vão aprender o exemplo e depois vão exercitar o exemplo com um livro de exercícios. Então sempre tem um livro de exercícios junto com o material utilizado, material didático utilizado nessas aulas. Então se deve pensar que não se aprende algo, nós não aprendemos algo somente, entendemos aquilo e está tudo feito. Não, nós temos de exercitar depois, certo? Então hoje vocês estão aqui entendendo que Deus era nominativo e para dizer de Deus eu escrevo Dei, por exemplo, e é o caso genitivo. Ótimo! Agora vamos ver outras palavras. Então, se nós tivermos outras palavras em que nós possamos fazer este exercício, vamos fazer também, certo? Eu falei que fluvios, que é rio, isto falando sobre o versículo 1, fluvios, que é rio, nós também vamos ter esse genitivo fluvii, que significa do rio. Então eu posso exercitar, posso tentar criar frases, posso tentar encontrar alguns exemplos depois na própria leitura do texto. Enfim, é bom exercitar o que nós aprendemos e não tentar imaginar que isto é uma série de um inventário de elementos para nós decorarmos aqui, porque não vai funcionar se não estiver aplicado aos exemplos da própria língua. Por hoje é o suficiente, pessoal? Acredito que vocês têm muitas perguntas, muitas coisas a resolver, então deixem aqui nos comentários e logo mais nós vamos talvez até responder estes comentários em vídeo posteriormente, ver então como vocês estão aprendendo, como estão entendendo as lições, se estão gostando da leitura. Então, estão livres aí para comunicarem-se conosco como quiserem. Inscrevam-se no canal da Escola Clássica, ativem o sininho das notificações, comentem, compartilhem. A Escola Clássica está aqui
para ajudá-los nesta jornada de estudos.